Aí vem aquela coisa, né? Tipo, você já tentou ser ator alguma vez na vida? Ou já pensou nisso, Olha, eu assim? nunca fiz teatro. Toda a minha experiência de atuação, que eu posso falar, foi de palco. É a experiência de palco como cantor. Sim. Então, eu nunca cheguei a fazer um curso, a atuar, a fazer algum curta, nunca fiz nada do tipo. Sempre pensei em fazer, sempre achei que poderia ser, tipo, uma coisa interessante para agregar no meu currículo, até como artista, né, no geral. Sim. Mas eu acabei sempre dedicando muito mais tempo ao instrumento, uma gravação, e aí acabou que Não não sobrou fiz. tempo, né, cara? Não, às Todas vezes as- você tem que se dedicar numa coisa só Sim, também, né? Sim. E as coisas de arte levam tempo, né? Querendo Muito ou não. tempo. Muito tempo, né? Música, fazer teatro. E Sim. são coisas que geralmente são caras também, né? De fazer, né? É. E a gente, artista, tem dificuldades, às vezes, muitas Sim. vezes, em monetizar os trabalhos. E é Né? engraçado, às vezes você conhece alguém que fala, eu toco guitarra. O cara fala, eu toco guitarra. Aí o cara toca ali, ele toca, vamos lá, chutando aqui, o cara toca no nível ok. O cara não toca lá o Wing Malmsteen, mas ele toca lá uns bicordes, toca uma base e tal. Aí você fala, quanto tempo você toca? O cara fala, toca 10 anos, toca 15 anos. E aí o cara vai continuar tocando o resto da vida. Porque a música, o instrumento, você não tem um limite do tanto que você pode aprender, né? Não só, aí tem aquilo, você aprende guitarra, aí você, eu gosto, aí eu vou aprender a tocar baixo, eu vou aprender a tocar cantar, tocar um teclado. Aí você começa a expandir, sabe, pra produção, pra outras coisas. Sim. Então é um mundo sem fim. Então, essa coisa do tempo, assim, se você conversar com qualquer músico, ele geralmente já tem 5 a 10 anos que ele tá tocando, né? Alguém que já, tipo, já tem um nível de instrução. E muita gente também é autodidata aqui no Brasil. Que eu conheci, assim, os músicos. Às vezes foram estudar, tipo, anos depois. Só pra aprimorar alguma coisa, né? Isso é muito louco. Como Muito o brasileiro, ele tem o talento, Sim. né? Aquela pedra bruta pra você... Que a gente sabe se lapidar. É. Até mais pela necessidade. Porque, por exemplo, a gente não tem... na maioria das escolas, eu não sei como é que tá hoje, né? Mas a gente não tem aula de música, velho. Sim, não tem, cara. Diferente- Até hoje não tem. A gente não tem. Imagina se a gente tivesse. Sim. Nossa. A gente que performa, vai pra palco e tudo mais. Eu acho que é muito isso que você falou, né? A gente brasileiro tem muito essa alma de correr atrás, de ter a garra, né? E isso aqui é muito legal. Não dizendo Sim. que os outros países não têm, É. mas aqui a gente tem uma certa deficiência no nosso sistema de ensino no geral, né? Até pra parte de musical, parte cultural, né? Eu acho que ainda não é uma parte que é muito, assim, firme no nosso país, investir no lado cultural, né? Das nossas formações culturais aqui dentro. É assustador isso. Inclusive, né, um que tem alma de brasileiro, por assim dizer, mas é lá fora, né, no caso, o Flea. Ele foi aprender a tocar baixo depois da pandemia só. Quer dizer, ele foi fazer aula, no caso, né? Sim. Antes disso, foram 3 décadas aí de sucesso fazendo baixo. E muito do que ele estava aprendendo era em cima do que ele estava tocando já, do que ele criou. Então foi uma coisa incrível ver isso. Isso é muito louco. Claro que tem todo o brilho do cara, da pessoa ela ser autodidata, ela saber, né, aprender um instrumento sozinho, mas ainda assim fica a minha recomendação, se alguém toca algum instrumento, alguma coisa, eu aprendi tudo sozinho, mas depois que eu parei assim, eu vou estudar, sabe? Eu falei, vou fazer aula de canto, por exemplo. A minha vida mudou completamente. Quando você tem ali um professor, um instrutor que te ajuda, por exemplo, a não machucar as cordas vocais, Sim. ou um professor de guitarra, sabe? Que fala, você tem que paletar assim, você vê que você consegue desenvolver mais velocidade. Uhum. Então sempre vale a pena você ter um instrutor, sabe? É. Não, e no caso da voz, não é só o professor, ainda tem que ter, né, o fonoaudiólogo, aquele Exatamente. monte. É uma equipe, né? Então, assim, pra guitarra, você vai ter um professor ali, mas beleza. O professor, ele sabe o suficiente pra você. Agora, a voz tipo, tem que ter médico, tem que ter professor, tem um monte de coisa junta. É uma série de cuidados, né, cara? É. E aproveitando até que você tocou nessa parte de professor, né? Que acho que são os nossos senseis, né? Quem que é o cara pra você ou a mulher que te inspira, assim? Fala 3 nomes pra gente aí. Que te inspira tanto Olha- no ramo musical no geral e como voz também, que você admira. Eu vou começar pela minha primeira instrutora, que eu estudei por muitos anos com ela, que foi a Paula Caju. Paula Caju, ela dava aula na finada RMT. E eu tive aula de canto com ela e engraçado, né? Que eu sempre cantei música japonesa, mas as aulas que eu tinha com ela eram de canto popular. Então a gente cantava Tim Maia, cantava Cazuza, cantava música brasileira. E isso abriu um leque, assim, de cores na minha cabeça e nas cordas vocais, sabe? Pra sair um pouco desse universo de só cantar música de anime. E quando eu voltei a cantar e gravar as coisas, eu, tipo, falo que eu virei Super Saiyajin 2, velho. É. Mudou completamente, né?
Outra pessoa que eu gosto, aí, tipo, já é da gringa, mas que eu sempre acompanho o conteúdo há muitos anos, é a Melissa Cross. Melissa Cross, ela é especialista em canto agressivo. E eu gosto muito de usar drive. Desde que eu comecei a cantar, eu já brincava de usar drive, você sabe. E aí eu peguei muita coisa que ela já passava, que já tinha de conteúdo na internet, pra conseguir lapidar isso, sabe? De uma forma que eu não fosse machucar as cordas vocais. E depois tive aula com o Aaron também. Aaron, não sei se você já chegou a conhecer também. Na MT, só que aí ele já acabou me seguindo um pouco mais pro rock, sabe? Então ele conseguiu lapidar aquela coisa, sei lá, de poder cantar um Bon Jovi, de cantar um Guns N' Roses, Iron Maiden. Coisas que eu nunca tinha parado pra pensar que é diferente, sabe? Você Sim. cantar um MPB ou até mesmo música japonesa. Então é aquela coisa pra você, tipo, ter as chavezinhas assim pra você conseguir mudar, sabe? Tem muitas outras pessoas que fizeram parte da minha vida, que me instruíram, assim. Mas as pessoas foram mesmo, tipo, meus mentores, os primeiros mentores, assim. Que eu Legal, guardo cara. com carinho. Bom. E eu acho, né, que uma coisa que você ressaltou legal, né? A música é isso, né, cara? É como se fosse um prato e a gente tem que diversificar pra estar sempre saudável e entregar o melhor trampo, né? Exatamente. Porque às vezes você pega uma pegada de, por exemplo, de soul que você põe num rock, né? Eu gosto muito até de falar do mestre do Edu Falaschi, né? Cara, o trampo que ele faz pra mim é surreal. Ele coloca um samba ali, um gingado na música dele que é um metal ali que eu falo, Sim. meu, que incrível. Concordo, acho sensacional e me inspiro muito nisso quando eu faço as minhas músicas. Eu faço questão de colocar sempre algum elemento brasileiro. Legal. É a assinatura de que assim, olha, tô cantando aqui em japonês, mas eu sou BR, sabe? Uhum. Então eu coloco um triângulo, coloco às vezes uma levada mais o forró, sabe? Até brinco às vezes com baixo, por exemplo, né? Por exemplo, o baixo do forró, ele é muito desenhado. Eu posso até arriscar aqui, quem é músico pode querer discutir a respeito, mas eu vou puxar, por exemplo, Tetsu, acho que o Tetsu é o baixista do Lark, né? Sim. É do Lark, né? É do Lark. Oficial. Ele tem um desenho, quando ele toca baixo, que eu acho muito próximo à música nordestina. É um baixo que sempre está cantando, tá sempre... É muito melódico. Ele Sim. nunca tá parado, É. sabe? Em algum lugar. Ele sempre está desenhando alguma coisa. E groovando, sempre algo que é dançante. Por mais que a música possa ter um ritmo na bateria, o baixo, ele tá ali sempre mandando um groove, sabe? Sim. Que me faz lembrar o Gruvador mesmo, né? Que Sim, tocou com Jack Black, Outro gênio. fez um monte de coisa da hora. outro gênio. Agora, sabe uma coisa engraçada? Né? Tipo, não sei se você já chegou a pensar nessa ideia. O Gruvador, se você colocar ele em câmera lenta, assim, né? O som dele, no caso, que diminui a velocidade, lembra muito os baixos dos anos 80, né? De música mais pop, assim. Era da hora isso, né? Tipo, a gente começar a analisar também. Tipo, as músicas de Tokusatsu mesmo, cara. Sim. Então lembra muito o estilo, só que ele... É. Né? Essa Exato. pulsação, né? E aquele... Tum, 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 tum. Aí parece que você tá Isso. numa batalha, Oitavando, tá né? dançando. Faltou a dança, né? É, aí bota o baixista dançando, pronto, é o Gruvador, só que em câmera lenta, cara. E é uma coisa incrível, né? Tipo, é Google Five, Jaspion. Você ouve isso, assim, é muito louco o negócio. E aí, Pô, por você exemplo... falou, Google Five pra mim tem um baixo de forró total. Tum, dum, 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 Exatamente. dum, dum, né? dum, dum. Cara, esse é um forrozão. né? Exato. E é um dos motivos do porquê dá pra transformar em forró e tocar num show de metal e ninguém vai reclamar. Tranquilo. É maravilhoso isso. E aí e o Angra conseguiu colocar isso só que no nível, sabe, tipo... Absurdo. Sim. Refinado, né? É. Refinado. Sim. E quase todas as passagens do Angra tem ali uma assinatura, e isso sim é uma Sim. coisa que eu trago nas minhas composições, e acho que como vocês assim, tipo, cara, cresci ouvindo Angra também, sabe? É. Então, foi tipo um professor também. Mano, o assim, meu o primeiro Angra, show sabe? foi do Angra. Olha. Eu lembro até hoje, cara. Eu paguei R$20 no ingresso. Em Suzano, na Nossa. época, eles foram tocar lá. Eu, na verdade, eu nem conhecia muito o Angra, eu conhecia o Kiko Loureiro. Aí eu fui pelo Kiko Loureiro. Cheguei lá, o Kiko Loureiro não foi pro show. Aí foi o outro guitarrista lá, eu esqueci o nome dele também, bem famoso. O que usa trança. Marcelo? O Marcelo Barbosa. Marcelo Barbosa, que tava Ah, no lugar Putz, dele. o Barbosa eu conheci. O monstruoso também da guitarra, cara. E de carreira tua, assim, o que você acha que foi um marco na sua carreira que você fala assim, pô, foi um acontecimento, assim, que eu me orgulho até hoje, que eu uso como portfólio, que eu falo pra todo mundo. Olha, eu vivi muitas coisas, né?
bastante, mas eu não posso deixar de comentar, cara. O meu início foi muito de uma vez, assim, sabe, com a Sugoi. Sim. Coisa de, sei lá, no segundo ou terceiro show da banda, a gente já tava, tipo, criando um caos, assim, nos eventos, sabe? Era a melhor coisa que tinha. Era muito divertido. Então, foram os anos, assim, mais divertidos que eu tive, assim, em questão da música. Porque a Sugoi era a diversão mesmo. Tipo, Sim. era o conceito da banda, ser divertida, né? Então, a gente viajou muito, a gente conheceu muitas pessoas, a gente bagunçou muito no palco também, e eu guardo com muito carinho cada lembrança, cada momento que eu tive com a Sugoi. E com os meninos também. E aí, assim, se for pegar algo mais recente, pô, depois da Sugoi foi quando eu pensei, eu quero amadurecer musicalmente, né? E aí eu acabei a Sugoi e montei a Velvet Moonlight, que foi uma banda de metal autoral. Gravamos um CD, lançamos um CD, e aquilo também abriu minha cabeça, porque foi ali onde eu comecei a querer brincar de mixar, de produzir eu mesmo as coisas, sabe? De compor. Tipo, nunca tive aquele contato, porque a Sugoi a gente foi compor anos depois da Velvet ainda, sabe? Mas a gente chegou só a lançar Morena na época e parou ali. Eu lembro disso. Não, lembra que quase que a gente fez clipe junto dela, né? Nossa, é verdade. Meu Deus, a gente conversando lá, putz, quanto que a gente vai gastar pra fazer tal coisa? E a gente tentando, não sei, será que rola, será que não rola? No final, acabei não rolou de eu participar, porque tava toda, né, a agenda toda tava complicada e tal. Agora, eu lembro que vocês, nessa época da Velvet, aí depois vocês fizeram aquela do cavalo alado lá, como que é? Flying Horse. Isso, Flying Horse. Até eu lembrar o nome, tipo, eu tenho que lembrar da bebida, né? Tipo... Sim. Aí, beleza. Aí, o que aconteceu? Eu lembro que vocês tocaram no mesmo show do Sonata Ártica. É verdade. Isso foi uma coisa marcante também, porque a banda ela durou um ano e meio só. Foi o tempo de produzir o álbum, e aí teve uma seleção pra abrir o show pro Sonata Ártica. Aí teve um concurso, a gente se inscreveu, a gente mandou nossas músicas e a gente foi selecionado. Aí a gente foi tocar, foi em Osasco. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o Tony Kako, conhecer o pessoal. Eu comi esfirra do Habib's com os caras, assim, no camarim, sabe? Isso foi muito louco. E poder, sabe, tipo... Nunca imaginei que eu estaria abrindo um show pra uma banda grande naquele momento, né? Até penso, assim, se eu tivesse continuado na época com a Velvet, poderia ter sido diferente também o resultado. Pra melhor, né? Só que a gente parou ali mesmo, acho que acabou o gás, a chama que a gente tinha pra queimar foi aquele período mesmo. Foi aquele álbum, foi aquele conceito, foi aquela história. E aí, tipo, acabou ali. E tanto que depois da Velvet, eu entrei no Mira Jam. Eu lembro disso. Eu fiquei alguns anos no Mira Jam, mas foi bem no início do Mira Jam. Sim. Bem no início, assim, uma das primeiras músicas. Eu gravei muitas músicas, inclusive. E aí, desse meu tempo, eu peguei e montei a Nordex com o Thales. Que já é um pouco mais recente. Sim. Uma coisa curiosa, né? Tipo, sobre o Sonata Ártica mesmo, você sabe como que eles começaram a carreira deles? Não. Eles eram cover de Ex-Japan. É sério? Sério. Caramba. Tanto que, assim, se você for procurar, tipo, show de bar deles, assim, né, da cidade deles, tá lá a galera tudo, tipo, você vê palmas de 10, 15 pessoas, eles lá começam a tocar a Silent Jealousy do X. Aí depois eles emendam pra uma música dele. Nossa, que mundo pequeno, velho. Porque naquela época eu tava fazendo só os metal em inglês. É. Se eu soubesse disso na época, talvez, sei lá, eu tivesse cantado no show, por exemplo, uma música em japonês. Pois é. Ou um Ex-Japan da vida. Exato. De repente a própria Silent Jealousy, que era a que eles mais tocaram, né? Nossa, que doideira, eu não tinha ideia disso. Pois é, depois eu recomendo aí a galera, inclusive quem estiver assistindo, procurar lá Sonata Ártica, aí colocar Silent Jealousy Ex-Japan. Vocês vão encontrar isso aí, é muito legal. A qualidade tá muito boa pra ser gravado assim de bar e tal. Então assim, eu já, né, além de bar ou boteco que eles tocavam? era meio, parecia mais tipo um piu-piu rock bar da vida, sabe? Ah, então você bar sente legal, bar legal. no som você já sente o ar de tipo, tem várias mesinhas em volta e todo mundo com monóculo assim. É uma coisa meio assim. Mas era engraçado. Gente, até pra quem tá na live aqui no Insta perguntando se pode tirar dúvida, no final da live a gente sempre abre pra dúvidas e perguntas aqui pro Tu. Então quem tiver perguntas, quem tiver dúvidas sobre o Kenko ou também sobre a carreira do Tu, ou sobre todo o portfólio dele de musical, pode mandar aí no Instagram, que nosso time tá anotando aqui, no final a gente vai voltar pra todas elas. Fechou? E até sobre carreira, Tu, o que inspirou, assim, no Miura Jam, o que aconteceu? Que fez você sair do Miura Jam? Ou foi pra focar no Nordex, ou você acabou saindo por outras prioridades aí? Assim, no Miura Jam foi uma experiência muito boa, ainda mais porque
foi onde eu comecei a gravar muito em estúdio. Então toda semana eu tava gravando em estúdio. Com o pessoal Casa da Bomba, o Murai, o Miura também. Isso trouxe muita experiência, sabe? De como importar dentro de um estúdio com microfone, distância, sabe? Essas coisas mínimas que você vai pegando Sim. os trejeitos. Gravei muitas músicas com ele, só que o Miura Jam, ele é um projeto do Daniel Miura, que ele tem convidados. Então ele sempre está com convidados rotativos ali. Então, no Miura Jam eu era o convidado. Eu não era um membro, assim, tipo, fixo. Sim. Apesar de estar sempre lançando muitas músicas, a gente aproveitava a Hype, por exemplo, músicas que eram do momento. Na época tava saindo Dragon Ball Super. Então aí saiu One Punch Man. Então, sabe, as coisas foram embolando, a gente começou a gravar. Só que aí eu também quis ter minha independência, né? Musicalmente, assim. Aí foi quando eu me juntei com o Thales e a gente montou a Nordex. Quando a gente começou a lançar as músicas de anime também, cover e tudo mais. Que a Nordex estourou na hora que vocês fizeram? Porque eu lembro que foi rápido que a Foi. Nordex cresceu, cara. A Nordex estourou em coisa de 2-3 meses. Caraca. Foi muito Eita. rápido. Porque a gente... Qual foi o conceito da Nordex? Eu sou um cantor e produtor. Então eu consigo me gravar instrumentos, mixar e masterizar. E o Thales é a mesma coisa, ele é como se fosse um espelho nisso. Ele também tem o mesmo nível técnico que eu tenho pra cantar, pra gravar, pra mixar e tudo mais. Então essa foi a nossa sacada. A gente pensou, vamos juntar esse conhecimento e a gente mesmo aqui faz um bem bolado e a gente mesmo se produz e lança, sabe? Então a gente teve um momento que a gente tava lançando 2-3 músicas por semana. Porque, sabe a facilidade de ter 2 produtores ali? Sim. Não era uma coisa que eu era só um cantor e aí tinha uma pessoa que estava produzindo, sabe? A gente diminuía essa cadeia de pessoas. Sim. E aí ficou uma coisa mais enxuta. E a gente colocou muita qualidade também de mixagem. A gente sempre teve muita vontade de colocar nossos arranjos também. Então a gente fazia diferente as gravações, as adaptações, né, das aberturas, as músicas de anime. E o que eu considero que foi o grande sucesso da Nordex para ter sido rápido foi a nossa consistência. Entendeu? Foi assim, uma consistência, tipo, de manter um som de qualidade, só que sempre lançando, sabe? Tipo, não lançar em um mês e lançar só depois de 6 meses. Não, a gente tava ali a sempre ter música, sem parar. Sim. Tanto que hoje, se a gente for ver, a Nordex tem mais de 300 músicas lançadas. Em quanto tempo de carreira? Vocês dois? 5 anos, velho. 5 Olha, anos, 5 anos. Bastante coisa. 5 anos, agora o tempo voa. Isso é assustador. 4 a 5 anos, é isso aí. Vocês começaram na pandemia, né? A gente Ou começou 6 meses antes da pandemia, foi no final de 2019. Olha. E você acha que a pandemia ajudou, assim, vocês também? Que a galera mais Também. em casa? Também, teve esse fator também. A gente tava muito focado no YouTube também, né, de entregar conteúdo. E as pessoas em casa, velho, a gente falou, vamos que vamos, velho. Mas nem foi, tipo, pensando, vai dar certo na pandemia, porque também foi um momento muito assustador pra todo mundo, Sim. sabe? Então, era muito mais da questão do chamado, assim, eu tenho aquela coisa, eu vou fazer música enquanto eu estiver respirando. Então, seja com pandemia, seja sem pandemia, vou continuar fazendo. Só que a gente continuou mesmo assim e deu certo. Sim. Então, essa resiliência, acho que foi também o que trouxe a troca, sabe? Mas muita gente consumiu muita música na pandemia, isso é um grande fato. Isso é. Muito tempo ocioso em casa, as plataformas de streaming de anime, de filme também, a galera consumiu tudo, né? Porque o home office ficou grande, né? Sim. Muita gente ficou em casa trabalhando, então podia assistir, não ficava muito tempo no trânsito, por exemplo. Podia lavar roupa. Fazer Fazer jantar. Então as pessoas tinham mais tempo de consumir conteúdo, né? Inclusive Sim. música.